Já passam das 3 horas da manhã, plena quinta-feira, e eu aqui, olhando pro teto, pensando na vida. Minha empresa está sendo conduzida de forma plena, sem a minha presença. Só me resta pensar no que o monge me disse. O que será daqui pra frente? Será que eu tô agindo certo? Acho que eu tô. Daqui a pouco vou me encontrar com ele, que é o melhor a fazer. Nossa, eu cheguei 15 minutos antes do Simeão. Estou orgulhosa de mim. Bom dia, João. O que você tem aprendido esses dias? Eu consegui entender o que você me disse, Simeão. Porque realmente o amor é algo que fazemos e não que sentimos. Eu espero que ninguém me bata na empresa quando eu chegar dizendo que vou amar a todos. Suas ações sempre falarão mais alto e serão muito mais importantes do que suas palavras, João. Lembre-se do comentário de Teresa. O amor é o que o amor faz. Infelizmente, John, este versículo do Evangelho parece mal citado nos dias de hoje. O texto, de fato, diz: ame seu próximo como a si mesmo, e não a você mesmo. Há uma grande diferença. Quando Jesus nos diz para amar os outros como amamos a nós mesmos, Ele não está simplesmente constatando que nós nos amamos. Ele está nos pedindo que amemos os outros do mesmo modo como nos amamos. O modo como eu me amo? Tem dias que eu não consigo nem me suportar, que dirá me amar. Lembre-se, John, amar, ágape, é um verbo que descreve como nos comportamos e não como nos sentimos. Há ocasiões em que não gosto muito de mim também. Acredite, estes são sem dúvida os meus melhores momentos. Embora eu não goste muito de mim num determinado momento, ainda continuo a me amar. Sabe como? Satisfazendo minhas necessidades. E, infelizmente, muitas vezes quero que minhas necessidades venham antes das necessidades dos outros, igual um menino de 2 anos. Eu acho que a maioria do tempo a gente tem a tendência de querer vir em primeiro lugar. Exato, Joe. Querer ser o primeiro é amar a nós mesmos. Colocar nosso próximo em primeiro lugar e estar dentro das suas necessidades é amar o nosso próximo. Pense em como perdoamos rapidamente as asneiras, as burrices e absurdos que cometemos. Perdoamos as asneiras, as burrices, os absurdos que o nosso próximo comete com a mesma rapidez? Você não acha que também nos amamos muito mais rapidamente do que amamos os outros? Eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira, Simeão. Se formos honestos com nós mesmos, teremos que admitir que às vezes nos deleitamos, mesmo que por um momento, com a infelicidade do nosso próximo, com as perdas de empregos, divórcios, casos extraconjugais e outros transtornos. Nós amamos verdadeiramente o nosso próximo quando nos preocupamos com o seu bem-estar da mesma forma como nos preocupamos com o nosso. Mas e sobre amar a Deus? Às vezes acontece cada coisa na nossa vida que eu nem sei mais se ele existe. Não consigo acreditar de vez em quando. Há ocasiões em que me aborreço com Deus e chego a não gostar muito dele. Em outras ocasiões, meu sistema de crença me parece bem inaceitável. Tenho muitas perguntas e há coisas na vida que me parecem injustas, mas o que eu sinto tem pouco a ver com o meu amor por Deus e meu compromisso na relação com Ele. Mesmo quando eu me sinto mal ou em dúvida, ainda posso amá-lo sendo paciente, atento ao nosso relacionamento através da oração. Sendo autêntico, respeitoso, honesto e mesmo perdoando, posso fazer isso e faço, especialmente quando não tenho vontade. É minha forma de demonstrar amor e compromisso. Permanecer fiel, embora a minha fé possa parecer fraca naquele momento. O bom é que quando estamos comprometidos com o amor de Deus e aos outros e continuamos a investir nesse sentido, comportamentos positivos acabarão produzindo sentimentos positivos, algo que sociólogos chamam de praxis. Vamos falar mais sobre isso amanhã de manhã. Vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre a importância de criar um ambiente saudável para as pessoas crescerem e terem sucesso.
Eu gostaria de iniciar usando a metáfora de plantar um jardim. A natureza nos mostra com clareza a importância de criar um ambiente saudável se quisermos que o crescimento aconteça. Alguém aqui faz jardinagem? Eu faço. Faço jardinagem há mais de 20 anos e tenho um pequeno jardim atrás do meu apartamento. Cris, se eu não soubesse nada sobre jardinagem, o que você me aconselharia para ter um jardim saudável? Bem, em primeiro lugar diria para você separar um terreno onde receba muito sol. Depois é só plantar as sementes e regar, capinar de tempos em tempo e sempre livrar das pragas, é claro. Se eu fizer tudo o que você sugere, Cris, o que acontecerá? Bom, no tempo determinado você verá os frutos e as flores. Quando os frutos vierem, seria correto dizer que fiz o crescimento ocorrer? Claro que sim. Bem, você não fez o crescimento ocorrer, mas ajudou. Isso mesmo. Nós não fazemos coisas só quando crescerem na natureza. Nosso Criador ainda é o único que sabe como uma pequena semente plantada no solo se transforma em um grande e frondoso carvalho. O melhor que podemos fazer é criar as condições adequadas para que o crescimento se dê. Este princípio é especialmente verdadeiro em relação aos seres humanos. Alguém pode pensar em exemplos para ilustrar o que eu digo? Como enfermeira parteira, para o bebê se desenvolver normalmente durante os 9 meses de gestação, ele precisa de um ambiente saudável dentro do útero da mãe. Ao contrário, o bebê será abortado e muitas complicações virão. No sistema público onde trabalho, há muitos anos, você sabe muito bem quais são as crianças que vêm de um ambiente hostil. Nossas prisões estão cheias de pessoas que cresceram em ambientes doentios. Estou convencida de que uma criação adequada dos filhos em um ambiente doméstico saudável são essenciais para a sociedade saudável. E estou me convencendo cada vez mais de que a resposta ao crime tem pouca relação com a cadeia elétrica e muito mais com o que acontece em casa e na escola. No que se refere à importância de criar um ambiente saudável, estou completamente de acordo com você, Simão. Essa teoria também se aplica à medicina. As pessoas se enganam achando que vão ao médico para serem curadas. Nenhum médico já curou um ferimento ou consertou um osso fraturado. O que eles fazem é, com medicação e terapia, criar as melhores condições para que o corpo se cure. É como minha mulher fala, por exemplo, para um psicólogo, terapeuta. Ele vai criar o ambiente para que haja um processo de autocura. E aí assim você soluciona os seus problemas e tudo mais. Mas não é ele que vai te curar. Exemplos maravilhosos, maravilhosos mesmo. Espero que esteja ficando claro que criar um ambiente saudável é muito importante para possibilitar o crescimento saudável, de modo especial para os seres humanos. Mas quanto tempo é necessário para se colher os frutos? Infelizmente, Cris, conheci muitos líderes que ficaram impacientes e desistiram do esforço antes que os frutos tivessem chance de crescer. Muitas pessoas querem e esperam resultados rápidos, mas o fruto só vem quando está pronto. E é exatamente por isso que o compromisso é tão importante para um líder. Imagine um fazendeiro que tente enriquecer plantando sua colheita no final do outono, esperando obter uma safra antes que a neve caia. A lei da colheita ensina que o fruto crescerá, mas nem sempre sabemos quando esse crescimento ocorrerá. Outro fator que determina quando o fruto vai amadurecer é o estado de nossas contas bancárias relacionais. Eu li essa metáfora em um livro. A gente sempre faz depósitos e retiradas da nossa conta. A metáfora é simples. Quando a gente conhece uma pessoa, o nosso saldo é neutro. A partir de quando essa relação vai amadurecendo, a gente faz retiradas e depósitos nessa conta bancária imaginária. Assim, ontem, no intervalo da tarde, quando liguei para minha namorada e ela desligou o telefone na minha cara, aquilo com certeza significava que minha conta está um pouco a descoberto. Isso está certo, porque eu vejo no sindicato que temos muitas contas a serem descobertas. E eu acho que isso varia na questão de colher frutos conforme o relacionamento que temos com as pessoas, é isso? Obrigado por outra linda metáfora que podemos usar aqui, Kim. Essa ideia contra-relacional também ilustra por que devemos elogiar as pessoas em público e nunca puni-las em público. Alguém sabe por quê? Quando punimos uma pessoa publicamente, é óbvio que a envergonhamos na frente de seus amigos, o que é uma enorme retirada de nossa conta com essa pessoa. Mas além disso, quando humilhamos alguém em público, também fazemos uma retirada da nossa própria conta relacional com todos aqueles que presenciam. Porque chicotadas em público são constrangedoras e horrível de se presenciar. E as pessoas perguntam, quando será minha vez? Nesse sentido, uma das formas mais eficientes de fazer retiradas relacionadas é punir alguém publicamente. Acho que o mesmo princípio serve para quando elogiamos e reconhecemos alguém publicamente.
Não apenas fazemos um depósito na nossa conta, mas também na conta de quem elogiamos. Além disso, fazemos um depósito na conta daqueles que estão nos observando. E como você disse, Simeão, todos sempre estão observando o que o líder faz. Isso mesmo, Cris. Tudo que o líder faz envia uma mensagem. Em algum lugar do meu escritório tem um artigo e um levantamento interessante que fala do autoconceito que as pessoas têm de si mesmas e por que as retiradas relacionais têm um custo tão alto. Vou ver se posso encontrar para poder compartilhar com vocês. Todos nós temos a tendência de ser muito sensíveis, mesmo que tentemos aparentar calma. Para fundamentar essa afirmação, eu gostaria de mostrar uns exemplos para vocês. A maior parte da população, quando são entrevistadas, elas se consideram pessoas que se dão muito bem com as outras, sendo que, pelas pesquisas, apenas uma parte dessas pessoas consegue chegar a um patamar de liderança, e elas sempre se colocam num ponto mais alto. E quando se pergunta aos homens sobre sua habilidade atlética comparada com os outros homens, 60% classificam na parte superior e apenas 6% disseram estar abaixo da média. Ou seja, as pessoas sempre se colocam muito acima do que elas podem oferecer. O que isso quer dizer? Para mim, é que as pessoas têm, de modo geral, uma opinião sobre si mesmas. Isso significa que devemos tomar muito cuidado ao fazer uma retirada na conta de alguém, porque os custos podem ser muito altos. Ah, lá vamos nós de novo. Grande pergunta, Greg. Você está absolutamente certo. Pessoas que se apoiam no poder em geral se sentem ameaçadas pelas pessoas que apoiam na autoridade. Quando isso acontece, as pessoas do poder reagem, criando situações inconfortáveis para as outras, chegando às vezes a demiti-las. No entanto, há alguns lugares onde podemos tratar pessoas com respeito e amor, apesar da maneira de como nos somos tratados. Quando eu trabalhava como líder de negócios, era frequentemente chamado para resolver problemas de companhias que estavam em dificuldade. Uma das primeiras coisas que eu sempre fazia para começar a avaliar a organização era o levantamento de atitude dos empregados. Eu sempre comparava os levantamentos do departamento até por turnos, para detectar onde são as áreas mais problemáticas. Até nas companhias mais deterioradas, com resultados terríveis dos levantamentos, eu sempre achava ilhas saudáveis de tranquilidade, aparente tranquilidade no imenso mar de tumulto. Quando eu via os resultados dos levantamentos e identificava uma daquelas áreas saudáveis, procurava saber o que estava acontecendo naquele determinado departamento, naquele determinado turno. E o que você acha que eu ia descobrir? Um líder. Pode apostar que sim, Kim. Apesar do grande caos, confusão, política de poder em torno dos outros problemas, eu encontrava um líder que se responsabilizava por sua pequena área de influência. E isso fazia toda a diferença. Esse líder não conseguia controlar a grande organização, mas com seu comportamento diário controlava as pessoas que estavam ao seu redor. Eu posso até me comportar desse jeito, mas isso não garante que vai dar certo na minha empresa. Eu tenho 40 supervisores que podem não comprar ideia. É você quem estabelece as normas de comportamento deles. Como líder, John, você é responsável pelo ambiente que existe em sua área de influência. Eles delegaram-lhe o poder para cumprir a sua responsabilidade. Portanto, você tem o poder de determinar o comportamento de seus supervisores. O que você quer dizer com estabelecer normas de comportamento? Eu não posso normatizar o comportamento de outras pessoas. Claro que pode! Nós fazemos isso o tempo todo no exército e eu estou certo de que você faz isso com as pessoas em sua fábrica. Você tem políticas e procedimentos que todos devem seguir, não é? Você os faz usar o equipamento de segurança, comparecer ao trabalho numa determinada hora e seguir todas as espécies de códigos e condutas no emprego. Você e eu normatizamos o comportamento de nossos líderes o tempo todo. Eu detesto admitir, mas o sargento está certo. Se não fossem as regras, os meus funcionários já teriam sido demitidos. Então, realmente, a gente normatiza para manter o emprego. Então, eu tenho uma história que aconteceu disso com o meu pai. Ele trabalhou numa empresa da Ford por 30 anos. E naquela fábrica específica dele, era uma gritaria, uma zona. Um ordenava o outro com
até um certo desrespeito. Certo dia, ele foi numa fábrica que era junto a Mazda com a Ford. E acabou gritando da primeira semana de trabalho lá com o funcionário do mesmo jeito que eles gritavam na empresa anterior. O que aconteceu? Ele levou uma advertência. E se ele repetisse esse comportamento, seria demitido. Então, para ver como realmente tem como normatizar todo o sistema, com respeito, com ordens, advertências. Parece meu local de trabalho. Exemplo maravilhoso, John. Tantas pessoas que eu conheço agem como se de fato pudessem mudar os outros, sempre tentando arrumar sua cabeça, converter a sua religião, consertá-los. Todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Acho que se todos varressem sua calçada, logo a rua inteira estaria limpa. Mas, Simeão, nós como líderes podemos motivar as pessoas, não podemos? Eu defino motivação como qualquer comunicação que influencie as escolhas. Como líderes, podemos fornecer todas as condições, mas são as pessoas que devem fazer suas próprias escolhas para mudar. Lembre-se do princípio do jardim. Não fazemos o crescimento ocorrer. O melhor que podemos fazer é fornecer o ambiente certo e provocar um questionamento que leve as pessoas a se analisarem para poderem fazer suas escolhas, mudar e crescer.